Fala galera do Quebrando as Bancas, vamos aqui para o segundo vídeo dessa série Ponto de Partida, né? Para quem não sabe, essa semana tá rolando aqui uma série de vídeos especiais e no vídeo 2, né, desse ponto de partida que a gente quer que você rompa a inércia e comece novamente a estudar, né? Focar nos seus sonhos. No vídeo 2, que é o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre redação, né? Quem vai falar é o Lucas. Dessa vez a gente preferiu não trazer um professor do QB, a gente preferiu trazer o Lucas, porque ele vai trazer a visão dele, né, de quem já teve aí do outro lado. Para quem não sabe, eu já falei do Lucas em diversos vídeos aqui no canal, o Lucas ele foi um dos primeiros inscritos no canal do QB e foi um dos que mais me incentivou a continuar com esse trabalho aqui no YouTube, fazendo vídeos. Era alguém que estava aí do outro lado, né, há pouco tempo atrás, assistindo os vídeos, e agora ele é colega, né, tá na PRF. Tenho certeza que é um ótimo policial. Ele e o Carlos, né? Já falei aqui do Carlos. O Carlos é uma grande referência para todo mundo que se dedica para atingir um sonho que envolve concurso público. E o Lucas é um cara muito gente boa, ajudou muitos alunos do QB, ajudou tanto no pré-prova, né? Dando dicas mais práticas ali de concurseiro para a redação, como no pós-prova também, auxiliando aí os alunos do QB em todas as etapas do concurso, né? O QB, pessoal, é o único curso preparatório, né, focado na PRF e que auxilia não só na fase objetiva e discursiva, mas em todas as outras fases do concurso a gente prestou auxílio para os alunos, né? A gente não abandonou eles depois da prova objetiva, a gente seguiu junto com eles. E, pois bem, vou deixar vocês aí com o Lucas, tá? Esse vídeo dele tem conteúdo riquíssimo. A maioria das pessoas despreza a prova discursiva, né? A redação, deixa para começar a se preparar em cima da hora e muitas vezes é tarde demais. Se você vai bem na redação, né, às vezes você até não teve uma nota muito boa na prova objetiva, mas você ter ido bem na redação, muitas vezes coloca você dentro das vagas, né? E também, se você for mal, pode te tirar das vagas ou até te eliminar. Então, se preparar com antecedência para a prova discursiva é fundamental, porque ninguém aprende a escrever bem do dia para a noite, né? Isso tem que ser exercitado, tem que ser algo praticado, tá certo? Então, fiquem atentos aí nessa aula. E, pessoal, no extensivo, né, dia 13 de setembro, abrem aí as matrículas para o extensivo, a gente vai ter simulados mensais com correção de redação, né, incluída nos simulados, para que todos os alunos sempre estejam treinando a escrita. A gente vai fazer isso e fiquem aí com o vídeo do Lucas. Fala galera do Quebrando as Bancas, espero que vocês estejam todos bem determinados aí no objetivo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, fui aprovado no concurso de 2019, hoje eu sou policial rodoviário federal e eu até havia gravado um vídeo aqui para o Quebrando as Bancas mostrando como eu fiz a minha redação do último concurso de 2019 e passando algumas dicas para vocês, então pode ser que alguns de vocês já me conheçam e eu vou até retomar alguns tópicos importantes aqui, porque a gente vai analisar uma redação de um aprovado do último concurso, que ele fez a nota máxima nos quesitos. Teve alguns erros gramaticais ali, mas como vocês sabem, para o CESP, a gramática ela é um tanto quanto menos relevante. Então é muito mais importante você dominar o tema, saber expor as suas ideias de acordo com o que a banca espera, do que ter uma redação... prestar atenção à pontuação, essas coisas é muito importante, claro, mas o que mais pontua é o tema. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, pessoal que não me conhece. Eu treinei muito redação, muito. Não sou formado na área, mas com a prática eu queria muito ajudar vocês e mostrar que não é impossível. Eu queria dar o caminho para vocês fazerem o mesmo e também tirarem uma nota excepcional na redação. Eu fiz muito mais de 600 redações ao longo da minha trajetória. Eu comecei a estudar em 2015. Eu sempre estudei em escola pública. Minha letra é horrível. Sempre tive dificuldade com escrita. Então, eu não consigo ficar muito tempo parado estudando, por exemplo. Vamos pegar e estudar várias horas. Eu tenho que fazer uma pausa. Então, a cada uma hora eu parava 30 minutos. A cada 30 minutos parava 5. Então, eu tinha que fazer esse intervalo para descansar minha mente e conseguir focar. Pessoal, só fazendo uma observação aqui, esse período que eu estudei de 2015 a 2019 foi sem perspectiva nenhuma de edital. Todo mundo falava que não ia sair, que ia sair, era uma intriga. Eu também tenho minha memória muito mais auditiva do que leitura,
Então, eu recomendo também que vocês busquem a melhor estratégia para vocês. Pô, eu consigo memorizar mais lendo. Tem gente que é só ler que memoriza. Tem gente que tem que ler e escrever. Eu não. Se eu escrever, eu esqueci tudo. Então, eu tinha que bolar técnicas de estudo de memorização auditiva. Enfim, eu sou formado em Educação Física, fiz a graduação de 2011 a 2014. Eu sou da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E durante a minha graduação, eu nunca tive foco total nos estudos. Eu trabalhava em laboratório, fazia iniciação científica na área de bioquímica e metabolismo. Era um trabalho mais bem puxado, quem trabalha em laboratório sabe. E aí o meu orientador da época passou num concurso em Campinas. Eu não conhecia a PRF, nunca tinha ouvido falar da PRF e muito menos de focar em concurso. E aí ele me chamou para fazer um mestrado lá, com bolsa e tal, e foram feitas várias promessas. E eu fui com grande expectativa. Eu acabei aceitando ir para lá, não era de meu interesse, porque eu já era da cidade de Ribeirão Preto. Acabei indo para Campinas e me desanimei totalmente dessa área acadêmica. Era um trabalho bem puxado, entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite, e durante a noite eu ainda fazia companhia para um senhor, um expedicionário da Segunda Guerra, e ele me forneceu moradia gratuita em troca de companhia. E com esse dinheiro da bolsa, que eu não gastava com moradia, eu investi nos meus estudos, comprava curso e fazia o meu planejamento, imprimia os materiais, enfim. Durante a minha pós-graduação, eu desanimei muito e eu conheci um rapaz, por um acaso, que era concursado lá em Campinas. E ele me falou, cara, por que você não estuda para concurso? Aí eu falei o que a maioria fala, pô, eu sou burro, sempre estudei escola pública, não gosto de estudar, não tenho disciplina, enfim, todos esses obstáculos que muita gente tem na cabeça. E aí ele falou que era possível e pediu para eu pesquisar as áreas. Ele falou da Polícia Federal, da PRF, falou das carreiras militares. E aí eu pesquisei, eu me apaixonei pela PRF. Aí, a princípio, ele começou a me ensinar como estudar e tal. Eu acordava meia-noite para estudar, todos os dias. Estudava da meia-noite às 6, treinava das 6 às 7, ia para a faculdade, ficava até às 8, mais ou menos. Era rotina complicada, que não tem fim de semana, não tem feriado, não tem nada. E eu fiquei por uns 6 meses assim, acordando meia-noite, estudando, sem ter um planejamento correto. Estudava meio que bagunçado, pegava uma matéria só, estudava só uma matéria na semana, não tinha planejamento nenhum. O que aconteceu? Minha primeira prova foi do Ministério Público de São Paulo, Banca VUNESP. Depois de 6 meses acordando meia-noite para estudar, fui lá e tomei uma paulada na prova. Eu errei muita questão. Eu lembro que eu peguei o gabarito, eu vi aquele tanto de erro, eu sentei lá num banco, lá na universidade, eu rasguei o gabarito com raiva, chorando, eu olhei para o céu, não sei a fé de vocês, né? Isso aí independe de fé, mas eu tenho muita fé em Deus. Joguei o gabarito no lixo, olhei para o céu e falei, Deus, se for para ser, que eu nunca mais passe por essa sensação de pensar em desistir. E eu nunca mais pensei em desistir na minha vida. Nunca mais. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, tive um sentimento de que eu deveria continuar e continuei. Em 2016, eu conheci o Quebrando as Bancas. Eu conheci o canal do Luiz e eu mandei um textão para ele explicando a minha situação. Pô, Luiz, eu tô acordando de madrugada, tô estudando, tá sendo difícil e tal. E aí a gente virou amigo. E nossa amizade, pô, eu considero ele um irmão. Eu sou muito grato ao Luiz por tudo que ele fez por mim. Através do Luiz, eu também conheci o Carlos, que eu recomendo até que vocês procurem um vídeo chamado a PRF deixou de ganhar o melhor policial, né? O Luiz até fez um vídeo em homenagem a ele. O Carlos, ele era 1.000.000% mais dedicado, guerreiro do que eu. Ele tinha um sonho gigantesco, igual eu tinha também, de entrar na PRF. Só que ele descobriu um câncer, ele acordava meia-noite, 1 hora da manhã para estudar. Eu lembro que a gente disputava, porra, acordei, e ele já estava acordado estudando, era 1 da manhã. Eu levantava no gás, a gente se ajudava. E aí ele descobriu um câncer no nariz. Ele sempre reclamava do nariz entupido. Até então, a gente nunca ia imaginar que era isso. Ele ficou cego depois de um tempo. Se vocês quiserem saber mais da história, procurem lá no Luiz. E o cara nunca reclamou de nada pra mim. Nunca vi ele reclamar. Putz, tive que acordar cedo. Tá sendo difícil estudar. Ele sempre estava de bom humor e focado no sonho. E é isso que eu quero que vocês façam. Gente para te criticar, para falar mal, para não te apoiar, vai ter de monte. Vocês têm que ter essa vontade inabalável de vencer. E não desistir. Vai ser difícil, vão cair várias vezes. Eu reprovei em todos os concursos que eu fiz ao longo desses 4 anos. Todos.
Eu fui passar em 2019 em um concurso de agente de trânsito, lá em Ribeirão Preto, que o edital era praticamente idêntico da PRF, e depois eu fui aprovado na PRF. E cerca de algumas semanas antes da prova da PRF, eu fiz um concurso municipal na minha cidade, e eram, acho que, sei lá, 5, 6 vagas. Eu fiquei lá em 700 e pouco. Agora você imagina a cabeça de uma pessoa prestes a fazer a PRF, reprovar no concurso municipal. Aí vem aquelas crenças lá, putz, se eu reprovei no concurso municipal, imagina no federal, essas bobeiras aí. Outra coisa que eu recomendo, quanto menos pessoas souberem de seu sonho, melhor. Porque, igual eu falei, gente para te criticar e para falar mal, terão de monte. No começo dos meus estudos, eu comecei a falar para as pessoas que trabalhavam comigo, vou começar a estudar PRF. Ah, mas isso é loucura, concurso público é sorte, não, é muito difícil. Poucas pessoas vão chegar e falar, não, cara, é verdade, faz isso. Poucos. Então eu recomendo assim, para evitar dor de cabeça, é uma recomendação, não tô indicando ninguém, obrigando ninguém a fazer isso, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas ficar postando em rede social, falando para todo mundo, é complicado. É uma pressão que vocês vão trazer para si mesmo que é totalmente desnecessária. Para as pessoas que ficam, não tenho tempo para estudar. Tempo ninguém tem, tempo você arruma. Quando eu tive o maior pico de evolução nos estudos foi quando eu trabalhava, quando o meu tempo era escasso. Eu comecei a acordar 2 da manhã, eu estudava em torno de 3 a 4 horas líquidas por dia. Eu tinha um planejamento a longo prazo, eu fiz a minha grade horária, eu comecei a melhorar nos simulados, nas questões, quando eu estabeleci o meu plano de estudo. Agora é o seguinte, nessa nova geração de internet, tem até aplicativo de competição de hora. Eu estudei tantas horas, fiz tantas questões, eu tô, não sei o que, gabaritando simulado. Pessoal, não se comparem com ninguém. A guerra é contra si mesmo. O maior inimigo reflete no espelho. É contra você que você vai estar na prova. É você, contra o seu psicológico, contra o seu emocional. Então não fiquem competindo horas líquidas, não fiquem competindo quantas questões fulano resolveu, porque isso não significa nada. Na hora da prova, você não vai ter uma opção para assinalar. Eu estudei tantas horas líquidas, eu resolvi tantas questões, fiz tantas redações. Esqueçam. Isso aí é o de menos. É importante para a evolução de vocês, mas não é decisivo. Só dar uma dica para vocês antes de começar, já me prolonguei demais aqui. Só em relação a português, eu só queria falar essa dica para vocês, que eu comecei a evoluir muito no português quando eu comecei a resolver uma prova do CESP por dia. Porque vocês começam a acostumar. Errava 8, 9 questões por prova. Aí você vai lá nos comentários, tenta ver o que você errou e você vai pegando o jeito do CESP de português, que é bem peculiar a banca. Redação. Vamos lá para o que interessa. Eu imprimia caderno de redação, frente e verso, e mandava encadernar. Então, todos os dias eu fazia uma redação. Depois eu vou mostrar para vocês sobre o que eu vou fazer, que tema. Eu criava tema. Para vocês terem noção, eu fiz redação até de física, até de informática eu fiz redação, de tudo que vocês imaginam eu fiz redação. Eu treinei muito, porque todos os professores falavam, cara, redação tem que treinar. E eu treinei muito. Tem a teoria, claro, parte de introdução, gramática, concordância, isso aí vocês vão estudar em português. Só que tem que treinar muito. E não menosprezem redação. Chegar na hora da prova, fazer 90 e tantos líquidos aí e reprovar por causa de redação, deseja a ninguém. Então, o que eu recomendo vocês? Estudou a matéria? Faz a redação sobre a matéria. Acabei de estudar direito penal, crime contra a administração pública. Cria lá os seus tópicos e faz uma redação sobre isso. Ainda mais se vocês tiverem uma memória de escrita, vocês fazem tipo um resumo numa redação. Eu também indico vocês trabalharem bastante o psicológico, a ansiedade, fazer meditação, por exemplo, treinar, não só quando o edital abrir, treina a partir de agora, pro TAF. Enfim, vamos pro que interessa. Como que eu faço a redação? Eu tenho o costume, isso eu treinava nos simulados. Então, se você faz diferente, não tem problema, não existe certo e errado. Mas eu começava a fazer redação, eu começava a minha prova indo direto na redação. Então, recebi a prova, vou direto na redação. Não leio o texto motivador, vou direto nas perguntas. Então, eu leio o tema logo no início da prova. É o jeito que eu faço, novamente. Não estou dizendo que essa é a regra absoluta. Porque se eu ler o tema e não souber o tema, não precisa entrar em desespero. Calma, circula as palavras que você não conhece e volta para a prova objetiva. Isso se você não conhecer o tema. Durante a prova objetiva,
o seu inconsciente ele vai trabalhando no tema. E pode ser que durante a prova também haja conteúdo do tema que você não sabe. Então, por exemplo, às vezes tem caiu na redação para falar sobre feminicídio, não lembro. E aí você vai lá na prova de direito penal, tem um textinho falando sobre feminicídio. Pronto. Então, pode ser que aconteça isso. E o seu inconsciente, como eu falei, ele vai trabalhando em cima daquilo que você não sabe. No concurso da PRF de 2019, eu não sabia o último quesito, eu não tinha ideia nenhuma para responder. E aí eu fiz isso, eu deixei em branco o meu rascunho e fui fazer a prova. E durante a prova eu fui lembrando, caramba, posso colocar isso, posso colocar aquilo. Depois que eu li o tema, eu vou lá e eu monto os tópicos, respondendo diretamente aos quesitos. Então eu vi o tema, pego os quesitos e respondo diretamente. Geralmente pego uma página em branco ali da redação e vou colocando lá os quesitos. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como que o colega fez aí, que é do jeito que eu faria a redação se eu fosse ele. Então aí a gente tem a formação dos argumentos em cima dos quesitos. Aí vocês já sabem, né? Escolher de 2 a 3 argumentos por quesito, discorrer sobre eles na redação. Faço o rascunho antes. Geralmente eu faço o rascunho, vou fazer a prova objetiva e no final eu passo para a definitiva, porque se eu tiver alguma ideia a mais, e também tem a questão de você fez o rascunho no começo da prova, que é o jeito que eu faço. Fiz no começo, faço a prova objetiva, pode ser que eu lembre de mais alguma coisa, e aí quando eu for ler minha redação no rascunho para passar para o definitivo, pode ser que eu observe algum erro que eu não observei anteriormente. Então, erro gramatical, erro de concordância. Isso é importante, por isso que eu faço no começo. Então é isso, 2 a 3 argumentos. O ideal é você construir parágrafos de 5 a 8 linhas, cada parágrafo pelo menos 2 períodos. Lembra de não fazer períodos longos, preferir uma linguagem direta, simples, objetiva, não usar chavão, não usar clichê. É luz no fim do túnel, atingir em cheio, emoções. Evita esse tipo de coisa na prova. E não tentem usar palavras difíceis e fazer o examinador pensar demais. O cara quer ler aquilo e pronto. Evite letra com variação de tamanho também ao longo da redação. Evite usar palavras na ordem indireta, né? Prefira a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. E não fugir do tema. Isso aí são as principais dicas que eu posso dar para vocês. Essa foi a redação do concurso passado, falando sobre o CTB. Então você tem um gráfico aqui, mortes absolutas por acidentes de trânsito, né? Acidente de transporte terrestre, ATT. E aqui as mortes por 100 mil habitantes. Então, após a entrada em vigor do CTB, a gente observa um crescimento das mortes. E com a entrada em vigor da lei seca, essas mortes continuaram subindo. E aí, eles fazem um texto aqui, vocês podem ler depois. E aí, o que interessa é a pergunta. O tema é o seguinte: a inovação legislativa como instrumento para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Aí são os quesitos, são 3 quesitos. O impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de transporte terrestre e as possíveis causas desse impacto, o impacto da lei seca no que se refere aos acidentes de trânsito e as possíveis causas desse impacto, e ações para redução dos acidentes. Então você tem 2 quesitos que valem 5 e um que vale 9. O colega que eu vou mostrar a redação para vocês, ele colocou muito mais coisa no último quesito. E faz total sentido, porque tem mais valor. Então, eu até recomendo, se houver um quesito que tem mais valor, vocês tentem acrescentar mais coisas, mais informações, deixar bem recheado o seu texto. Aqui é o espelho de redação do CESP. Vocês observam que para tirar a nota máxima nos quesitos, eles pedem que você explique consistentemente o impacto, né? Articulando com o tema e demais aspectos, e citar possíveis causas. Ou seja, eles querem que você fale defenda o seu argumento e citem exemplos. Acabou. Isso aí é nota máxima. Vocês vão ver que não é difícil. Então, em todos os quesitos, você vê isso, e aqui desenvolver ações para redução de incidentes, aqui mais citando exemplos e tal. Enfim, aqui está a redação do colega da PRF de 2021. Nota máxima nos quesitos, que eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Eu vou converter isso aqui em escrito do PowerPoint para ficar mais claro e mais didática a explicação, mas eu queria destacar 2 coisas. Olha o respeito às margens aqui, ó. Vocês veem que ele não desrespeitou nenhuma margem esquerda e nem a margem direita, ó. Tá tudo certinho. Parágrafo, é importante dar o espaço e demonstrar claramente, letra maiúscula no início, são coisas básicas. Se você errar, faça um traço e continue, que não é considerado erro gramatical. A questão gramatical será tratada posteriormente, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 erros muito comuns e complicados, né? Que a gente nem espera que aconteça. Vocês veem aqui que perceba que aqui, ele escreveu rígidas e efetivas e esqueceu de colocar o são. Aí ele colocou o são aqui em cima. O CESP considerou erro e não valeu o recurso. Ele entrou com recurso e não conseguiu ganhar.
Outro erro aqui, ele rasurou a letra, que era maiúscula, ele forçou um O minúsculo aqui. É erro gramatical também, o CESP não perdoa isso aqui. Então, você escreveu um O maiúsculo e era minúsculo, risca a palavra igual aqui e continua que não é considerado erro. Agora, você forçar em cima do que você escreveu, aí é erro. É erro bobo, né? E eu cometia muito isso aí. Então, o erro aqui é referente à palavra rasurada, né? Então, aqui está o espelho da redação do cara. Ele tirou nota máxima em tudo. Então, respeitou as margens, nota 1. E nota máxima em todos os quesitos. Ele não tirou a nota máxima na redação, justamente por alguns pequenos erros gramaticais. Então, aqui estão os quesitos. E como eu falei para vocês, fase de planejamento ela é extremamente importante para a elaboração do tema. Então, aqui estão os quesitos. 1, 2 e 3. Primeira coisa que eu faço, respondo diretamente aos quesitos. Então, quesito 1, planejamento do texto. O que eu posso dizer sobre impactos da previsão de crime de trânsito no que refere aos acidentes e as possíveis causas desse impacto? E aí eu penso, mesma coisa quesito 2 e 3. Lembrando que aqui vale 9 mais que os outros. Impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere a acidentes de trânsito. Pô, a previsão de crimes de trânsito, como a gente até observou lá no texto motivador, no gráfico, ela não obteve redução dos óbitos decorrentes de ATT. Então, eu posso falar disso na minha redação. Outra coisa, os mecanismos de fiscalização, eles são insuficientes. Isso gera impunidade. Posso falar sobre isso na redação também. E também os crimes de menor potencial ofensivo. Então, as penalidades são mais leves. Veja, escolhi 3 argumentos e vou discorrer sobre eles no meu texto. Perfeito, de 2 a 3 argumentos, está excelente, está excelente. Você citando exemplos, a redação fica perfeita. Agora, quesito 2, o impacto da lei seca no que se refere aos acidentes de trânsito e possíveis causas desse impacto. Então, a gente pode falar sobre a cultura de responsabilidade dos condutores, o pessoal não liga em dirigir embriagado, pessoal irresponsável, eu posso falar sobre isso. E também eu posso falar que as sanções penais e administrativas, para quem dirige embriagado, por exemplo, não são rígidas o suficiente. 2 argumentos e pronto, nota máxima. 2 a 3 argumentos. E o último quesito, o colega até acrescentou diversas coisas aqui, porque valia mais pontos e ele teve bastante ideia legal. Então, ações para redução do acidente de trânsito. Eu posso falar da responsabilidade da sociedade na redução de acidentes. Posso linkar essa responsabilidade do Estado também. O recrudescimento legislativo, o endurecimento de leis, por exemplo. O aumento do efetivo policial e fiscalizações, criação de promotorias e varas judiciais especializadas em crimes de trânsito, e o cidadão cumprindo as normas de trânsito e sendo responsável no trânsito. Veja que aqui ele citou muito mais argumentos para trabalhar no seu último quesito, mas ele fez de uma forma muito clara e linkando uma coisa com a outra. Não tem problema você falar bastante. O problema é você falar de menos e você fugir do tema. Aí já era. Aí é pedir para tirar nota baixa. Vamos começar a redação dele aqui, então. Aqui está a folha do CESP. O tema é inovação legislativa como instrumento para redução dos acidentes de transporte terrestre. Eu gosto de fazer uma introdução citando os quesitos. A introdução e a conclusão, elas não são obrigatórias. Você, por exemplo, vamos supor que tenha 4 quesitos. Você fazer uma introdução, uma conclusão, responder o quesito 1, 2, 3, 4, vai ficar muito ruim a sua redação, vai ficar muito limitada em linhas. Então, você pode começar a sua redação respondendo o primeiro quesito, por exemplo. Ou fazer igual o colega fez aqui. Ele concluiu respondendo o último quesito. Então, o padrão de introdução dele é bem legal, ele cita os quesitos na introdução. Não é bom extrapolar muitas linhas na introdução, tenta fazer o mais resumido possível. Então, os quesitos são os 3 e as respectivas respostas a gente vai ver. Então, vamos lá. A introdução ele fez da seguinte forma, ele citou o tema. A inovação legislativa é um instrumento fundamental para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Ponto final. Lembra, períodos curtos. Ele não fez período longo aqui. Isso deixa a redação muito mais limpa, muito mais clara. Ponto final, período curto. Ele citou aqui, acidentes de transporte terrestre e pôs entre parênteses ATT. A partir deste momento, ele não precisa citar novamente acidente de transporte terrestre. Ele pode simplesmente dizer ATT. Muita gente erra nisso. Já cita a sigla logo de cara. ATT, PRF. Não faça isso. Explique o que significa a sigla antes, para só depois você colocar ela no seu texto. Senão vai ser considerado erro. Nesse sentido, é preciso entender o quesito 1
o impacto da previsão dos crimes de trânsito nos ATTs, viu que aqui ele não precisou explicar acidente, transporte terrestre, só colocou ATT, não é considerado erro, bem como as possíveis causas desse impacto. Então, citou o quesito 1. Ponto final, período curto, redação limpa. Do mesmo modo, é preciso, quesito 2, analisar os efeitos da lei seca e suas potenciais causas, além de pensar-se em quesito 3, ações para a redução dos acidentes de trânsito. Viu que na introdução ele não criou nada, ele apenas falou sobre o que ele vai dissertar, clara e direta. Então, impacto. Então, vamos começar respondendo o quesito 1, impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de trânsito. Primeiro argumento, a previsão de crimes de trânsito não teve redução de óbitos. Então, ele vai falar sobre isso. Inicialmente, salienta-se que a previsão legislativa dos crimes de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro de 1997, entre parênteses CTB, viu que ele cita o que significa CTB antes. A partir de agora, ele também pode usar a sigla CTB sem que seja erro. Não obteve como impacto a redução de óbitos decorrentes de ATTs. Então, a previsão legal dos crimes de trânsito por si só não reduziu acidente de trânsito. Não obteve como impacto a redução de óbitos decorrentes de ATT, segundo dados do Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada. Ponto final, período curto. Então, ele está explicando da onde que ele tirou essa informação. Na verdade, após a entrada em vigor, observa-se aumento gradativo do indicador, que a gente observou lá no texto base. Ponto final, período curto novamente. Possivelmente, as causas desse efeito adverso residem na insuficiência de mecanismos de fiscalização de trânsito, que é o segundo argumento, o que faz com que infratores não sejam submetidos ao Poder Judiciário e acabam impunes. Está vendo que ele explicou por que os mecanismos são insuficientes? Por causa da impunidade. Então, ele citou o segundo argumento e explicou esse segundo argumento. Os infratores não são submetidos ao Poder Judiciário, e acabam sendo impunes. Então, as leis são fracas. Além disso, parte significativa, aqui ele errou a palavra, né? Até coloquei aqui, você risca e continua, não é considerado erro. Parte significativa desses crimes são infrações de menor potencial ofensivo, nas quais a incidência de instrumentos despenalizadores, como a transação penal, impede a aplicação de pena privativa de liberdade por vezes. Então veja que ele cita o argumento e logo em seguida ele explica. Infrações de menor potencial ofensivo. Tem gente que põe um ponto final aqui e acabou. Como se o examinador já soubesse. Você tem que interpretar que o examinador não sabe. Você tem que deixar o mais claro possível para ele. Então, por que crimes de infrações de menor potencial ofensivo? Porque a incidência de instrumentos penalizadores, transação penal, impede a aplicação de penas mais graves, como privativa de liberdade. Acabou o primeiro quesito. Perfeito, direto, respondendo ao que se pede. Quesito 2. Nesse contexto, ele usou nesse contexto, linkando o primeiro parágrafo com o segundo. Isso faz com que o texto fique bem conectado, não que se perca. Você pode usar em primeiro lugar, por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, você pode usar em primeiro lugar, salienta-se. Nesse contexto, o mesmo impacto é observado após a entrada em vigor da denominada lei seca, com o aumento da mortalidade causada pelos acidentes de trânsito. Então, da mesma forma que o CTB, a lei seca não reduziu as mortes do acidente de trânsito. E aí ele explica o porquê depois, usando os argumentos que ele tinha feito na fase de planejamento. Porque tem uma cultura de responsabilidade de condutores. Isso porque, além dos potenciais motivos anteriormente mencionados no primeiro parágrafo, soma-se a falta de uma cultura de responsabilidade entre os condutores, muitos dos quais ainda não se sentem constrangidos ao dirigir sob efeito de álcool. Ponto final. Por que aumentou a mortalidade por acidente de trânsito? Porque além do que foi falado anteriormente, da impunidade, dos argumentos do primeiro parágrafo, existe uma cultura de responsabilidade dos condutores. Então, eles continuam dirigindo embriagado. Esse foi o motivo pelo qual ele citou o argumento anterior. Veja que sempre com o argumento vem uma explicação, um exemplo, enfim, isso deixa o texto maravilhoso. Ademais, as sanções penais e administrativas pela embriaguez ao volante não são rígidas o suficiente. Aqui eu coloquei também o erro gramatical, tá? Ele viu, não coube aqui, ele colocou o som aqui em cima, palavra sobrescrita, considerado erro. Igual eu falei, errou, risca e continua. De modo que o seu viés preventivo não gera nos motoristas verdadeiro receio de infringir as normas, pois, de fato,
logo poderão voltar a dirigir. Ele está dando uma explicação do motivo pelo qual as sanções penais não são rígidas o suficiente, o que gera nos motoristas receio de infringir as normas. Então, sempre com o argumento, ele traz uma explicação posteriormente. Segundo quesito respondido, segundo parágrafo, excelente. Terceiro argumento, por fim, as ações para redução dos acidentes de trânsito. Então, ele cita o terceiro quesito. Eu gosto também desse modelo de você citar os quesitos na sua resposta, porque o examinador, ele vê, não, ele está falando do terceiro quesito. Pode parecer bobo, mas para o cara que está corrigindo, isso aí é excelente. As ações para redução dos acidentes de trânsito não são de responsabilidade somente do poder público, mas também da sociedade. Quanto ao Estado, pense que o recrudescimento legislativo não gera por si a mencionada redução, uma vez ser preciso incrementar a atuação dos órgãos de fiscalização, como a Polícia Rodoviária Federal, pelo aumento do efetivo policial e de operações de segurança viária, a exemplo da Operação Rodovida deste órgão. Então, aqui, ele citou os argumentos de forma linkada entre eles. Então, o Estado, por si só, recrudescimento das leis, não reduz os acidentes, como foi dito ao longo do texto também. Então, não está uma informação perdida aqui. Está bem explicado. E aí ele cita uma possível solução: incrementar a atuação dos órgãos de fiscalização, como a PRF, aumentando o efetivo policial e fazendo operações de segurança viária, talvez seria uma opção para melhorar essa situação. Aqui a única coisa que eu mudaria, ele citou a Operação Rodovida e não explicou o que é ela. Eu recomendo que, se você for citar alguma coisa, por exemplo, na minha redação eu citei como exemplo o cinema rodoviário. Eu dei uma breve explicação. Eu falei lá na minha redação, como por exemplo cinema rodoviário, o qual condutores assistem a palestras educativas de trânsito. Já era. Mas isso aqui não foi motivo de penalização. Pelo contrário, ele tirou a nota máxima. Então, é só uma recomendação mesmo. Ele linkou a responsabilidade do Estado com o recrudescimento legislativo e explicou que isso não tem tanto efeito. Ainda é válido citar o último argumento, né? Criação de promotorias e varas judiciais especializadas em crimes de trânsito, a fim de promover celeridade nos processos dessa natureza e efetividade das normas penais. E ele ainda colocou mais um argumento falando da sociedade. Quanto à sociedade, é preciso que cada cidadão, além de cumprir as normas de forma responsável, seja atuante em relação a outros cidadãos, por meio de pequenas ações, como oferecer carona a grupo de amigos em uma festa, ou reprimir algum familiar que habitualmente conduz embriagado. Veja que ele não fez uma conclusão. Portanto, isso, resolveu o problema. Ele simplesmente concluiu com respondendo o último quesito, perfeito. E veja que aqui ele falou da sociedade, falou do cidadão e citou um exemplo, carona solidária. Isso aí é até outra coisa que eu queria falar para vocês sobre a importância de se fazer redação sobre temas de pertinência temática. Essa informação que ele citou no final, você pode pegar ela da última redação de 2019, que inclusive eu até citei na minha redação, carona solidária, dirigir embriagado. Então, quanto mais você faz redação sobre temas de pertinência temática, muito mais informação você vai ter para colocar na sua redação. Você vai lembrar de ações, você vai conseguir dar exemplo, Operação Rodovida, operação não sei o quê, cinema rodoviário, educação para o trânsito. É muita informação que você deixa o seu texto rico. No último concurso de 2019, a maioria dos quesitos eu já sabia a resposta, de tanto que eu fiz redação sobre temas de pertinência temática. O papel da sociedade no combate às infrações. Eu já tinha feito muita redação sobre esse tema, então ficou muito fácil. Por isso que eu estou falando para vocês. Façam redações de temas de pertinência temática. Agora, para finalizar isso aqui, eu gostaria de mostrar para vocês como que eu criava temas de redação. Isso é só um exemplo. Então, existe esse site aqui, da agência, tem a agência PRF também. Então, por exemplo, PRF Notícias Nacionais. Você vai lá. Então, por exemplo, aqui, notícias da PRF. Campanha Estrada Solidária. Arrecada mais de 478 toneladas de alimentos. Clica, imagina um tema. Importância das atividades sociais da PRF em prol da população. PRF lança sinal agro para registrar roubo e furto de animais agrícolas. Olha aqui um tema de redação também.
Qual a importância qual o papel da PRF no combate aos crimes ambientais? Como que os sistemas de informação, como que a tecnologia pode auxiliar o trabalho da PRF? Olha o tanto de tema que você tem aqui. Melhoria da estrutura, enfim. Notícias de pertinência temática são excelentes para você fazer o tema, você lê a notícia, você tem muita informação aqui e você consegue fazer uma redação excelente na sua prova. E aqui, só para finalizar, sempre que eu ia estudar, eu lia frases como essa, e eu deixo aí vocês com essa frase. Em todos os dias de minha vida, minha fé realiza aquilo que o meu coração deseja e minha mente planeja. Assim é, assim será. Que nunca falte a força para lutar, a fé para sempre se levantar e a esperança para o sonho concretizar. Que a minha vontade de vencer seja inabalável. Espero que eu tenha acrescentado de alguma forma aí para vocês. Que vocês nunca pensem em desistir, por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, por mais que pessoas não apoiem vocês. Façam um planejamento a longo prazo, foquem que vai dar certo. Beleza? Contem com a gente aí, conte comigo. Se precisarem de qualquer ajuda, qualquer dica, eu estou à disposição para ajudar vocês. O momento que vocês mais precisam estudar e ter fé e força são nos momentos que vocês estão desanimados, desmotivados, pensando em desistir. Lembre que se tiver difícil, se tiver complicado, se você estiver cansado, é porque você está no caminho certo. Não deixe de viver sua vida em prol de um sonho. Aproveite a sua família, aproveite os momentos. Não precisa de nada radical, mas é preciso disciplina, foco e persistência. Que a vontade de vencer de vocês possa ser inabalável. Inabalável. Só depende de vocês. É acordar todos os dias e vencer a si mesmo. Vencer o sono, vencer o desânimo, vencer o que as pessoas vão dizer para vocês, que não vão te apoiar, e vencer tudo isso, porque vai valer a pena. O tempo vai passar do mesmo jeito, você estudando ou não. Não desejo a ninguém chegar daqui 5 anos e olhar para trás e falar, putz, se eu tivesse continuado, se eu tivesse estudado, hoje minha vida seria diferente. Então, façam valer a pena. Tamo junto e boa sorte aí. Bons estudos a todos. E aí, o que acharam da aula aí do Lucas? Cara, o Lucas é muito gente boa, sempre trazendo conteúdos sensacionais aqui para os alunos e chamar ele para participar mais vezes aqui do canal do YouTube, né? Então, pessoal, breve recado aqui. No vídeo de amanhã, que vai ser o terceiro vídeo dessa série, a gente vai falar aí sobre revisão espaçada, né? O Anki. A gente vai ter uma oficina de como minerar conhecimento através do Anki. Cara, o Anki foi uma ferramenta aí que colocou muita gente nos trilhos ali do estudo, né? O cara às vezes não tinha vontade de estudar, não estava conseguindo ter rendimento e o Anki salvou, né? É uma ferramenta que a gente utiliza com os nossos alunos e a gente vai fazer amanhã uma oficina de como utilizar o Anki na sua preparação. É muito importante, é algo que realmente pode revolucionar o seu aprendizado, tá? Então, fiquem ligados no vídeo de amanhã. Todos esses vídeos aqui dessa série, pessoal, eles vão sair do ar, né? Saem do ar, se não me engano, sexta-feira, próximo da meia-noite, eles vão sair do ar. Depois vão ficar exclusivos somente para os alunos. Então, não percam os vídeos, assistam logo, porque vão sair do ar mesmo e não adianta chorar depois, tá bom? Tamo junto, grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.